Olá amigos, meu nome é Marco Guimarães, eu sou professor de informática do NUSE e hoje eu estou aqui no blog dos concursos para deixar algumas dicas valiosas. Bem amigos, a primeira dica aqui vai ser sobre o nosso processador de texto Microsoft Word. Então podemos abri-lo aqui, essa é a versão 2013 e vamos colocar um texto aqui rapidamente para vocês. Bom, o texto já está colocado. A primeira dica que eu tenho que passar para vocês é a seguinte. Observem que no primeiro parágrafo ele não está justificado, está alinhado à esquerda. Se vocês observarem bem na parte superior nas ferramentas, onde eu ampliei para vocês com a lupa, a lente de aumento, aqui estão as ferramentas de alinhamento de parágrafo, por exemplo. Essas ferramentas podem ser executadas diretamente clicando sobre o próprio texto. Como assim? Observem que esse grupo de ferramentas aqui na área ampliada, eles estão na área de parágrafo. O que isso quer dizer? Enquanto as pessoas lá fora aprendem de uma maneira errada, né? Não vou dizer literalmente errada, mas olha que desperdício de tempo. As pessoas selecionam um parágrafo para poder, por exemplo, justificar. Então a primeira dica é a seguinte: nunca precisou selecionar, basta clicar em qualquer posição do parágrafo, basta ser na primeira linha, na segunda, em qualquer lugar, tá? E você clica no botão justificar e o parágrafo será justificado. Você também pode fazer isto através de teclas de atalho. Por que teclas de atalho? Porque essa é a dica de concurso. Eles não perdem tempo usando o mouse. Eu posso pressionar Ctrl Q, que ele vai alinhar à esquerda. Eu posso pressionar Ctrl E para centralizar, Ctrl G para alinhar à direita e Ctrl J para justificar. Isto tudo, pessoal, é cobrado em concurso. Por exemplo, o primeiro parágrafo está com um espaçamento entre linhas 1,15. Se eu quiser colocar o espaçamento duplo, eu também não preciso selecionar. O cursor estando no parágrafo, basta pressionar Ctrl espaçamento duplo. Ctrl 1, espaçamento simples. Ctrl 5, espaçamento 1,5. Eu também posso formatar uma palavra, uma frase, simplesmente com o próprio mouse, clicando sobre ele ou selecionando e formatando. Mas isto é o que o pessoal ensina lá fora. Nunca precisou selecionar, olha que legal. A palavra, por exemplo, complementam. Eu clico sobre ela e ela não está selecionada. Desta forma está. Clicando apenas não está selecionada. E eu posso comprovar. Como? Mostrando que os botões recortar e copiar estão inativos. Quando eu seleciono, eles estão disponíveis. Se eu apenas clico, ficam inativos. Então ela não está selecionada. Porém, o cursor estando após a primeira letra ou antes da última, basta clicar em negrito, itálico, sublinhado, mudar a cor da fonte, ele vai aceitar. Sempre funcionou aumentar a fonte, diminuir a fonte, mudar o tipo da fonte. Tudo isso, pessoal, está disponível e é cobrado. Por quê? Porque são teclas de atalho que facilitam o seu dia a dia. Outra coisa interessante é quando nós precisamos apagar uma palavra. A palavra, por exemplo, correspondentes, que está aqui nesta linha. Eu poderia utilizar Backspace quando o cursor está à sua direita. Estando à minha esquerda, eu posso utilizar o simples Delete. Então, o Delete apaga um caractere por vez, tá? À minha direita. Se eu estiver com o cursor à direita, seria o Backspace. Mas, em concurso, eles pedem para que isto seja executado de uma maneira mais rápida. E qual seria o procedimento? Por exemplo, olha a dica de concurso. Eu vou pressionar a tecla Ctrl e mantendo-a pressionada, eu pressiono uma única vez a tecla Backspace e a palavra correspondem é removida automaticamente, ou melhor, a palavra correspondentes. Olha só, Ctrl Backspace. Se o cursor estiver à minha esquerda, seria Ctrl Delete e a palavra inteira é removida. Se eu quiser remover a palavra lateral, Ctrl Backspace, novamente Ctrl Backspace e remove barra. E assim por diante. Então esta é a ideia, tá, que a gente pode visualizar rapidamente. Temos muitas outras. Por exemplo, é muito comum as pessoas terem um texto como este aqui que está formatado e eu vou mudar o tipo de fonte, vou colocar uma fonte monotype cursiva e um tamanho um pouco maior, 18 por exemplo. Então esta palavra está formatada com negrito, itálico, sublinhado, cor vermelha, tamanho 18 de sua fonte e o tipo de fonte monotype cursiva. Vejam que interessante, eu poderia aplicar esta formatação na palavra poderosa da primeira linha do primeiro parágrafo. Basta clicar na palavra que eu quero copiar suas propriedades, clicar uma vez no pincel e clicar sobre a palavra poderosa e toda a formatação será repetida. Para que vocês possam fazer isto via teclado,
é Ctrl Shift C e logo na sequência Ctrl Shift V. Então basta pressionar apenas uma vez e Ctrl Shift V para as demais palavras, Ctrl Shift V, certo? Outra coisa bem interessante é que eu posso usar o pincel travando o mesmo. Como? Um duplo clique do pincel, eu estarei não só capturando suas propriedades, mas também fixando o mesmo. Desta maneira eu posso clicar nas palavras para ir formatando uma a uma. Se eu precisar formatar uma frase inteira, eu posso utilizar também outros recursos. Vamos então conhecer esses recursos que são normalmente cobrados em concursos. Então eu tenho aqui este parágrafo e eu quero apenas esta frase do parágrafo para que seja formatada com esta aplicação que normalmente está em azul. Então a frase que eu quero é esta. Normalmente as pessoas clicariam na palavra fornece, que está formatada, clicariam no pincel e com o mouse clicariam no início e arrastariam até o final do parágrafo. Quando o mouse é bom e ajuda, isso fica fácil, mas quando não, as pessoas costumam passar direto da área desejada e vão lá para baixo. Olha que interessante, eu não preciso fazer nada disso. Por quê? Porque no concurso eles cobram uma teclazinha de atalho que é Ctrl mais um clique do mouse. Então, Ctrl mais o clicar do mouse sobre a palavra que, por exemplo, está nessa frase, será utilizada como referência para selecionarmos toda a frase. Olha como é simples. Se eu quero essa frase aqui de baixo, eu seguro Ctrl e clico em qualquer palavra. Desta forma, eu posso facilmente clicar na palavra, clicar no pincel e com o Ctrl eu clico aqui em qualquer palavra da frase e toda a frase será formatada. Não é interessante? Pois bem, vamos então passar outras dicas para vocês. A questão de formatação de um parágrafo é muito simples, mas se eu precisasse formatar todos os parágrafos aqui que estão sendo exibidos, por exemplo, 3 parágrafos, eu pressiono Ctrl T. Ctrl T seria selecionar tudo. Ctrl J justifiquei. Então, Ctrl T, Ctrl J. Todos os parágrafos serão justificados de uma só vez. Temos outra coisa bem interessante em relação ao deslocamento do cursor. Eu vou selecionar tudo e copiar aqui algumas vezes, aumentando o número de páginas pelo documento. Então, nesse momento, no nosso processador de texto Microsoft Word, eu já devo possuir aqui bastante páginas. Vamos para o início do nosso documento. E se vocês observarem na barra de status, eu já mostro aqui 58 páginas. Olha que interessante, eu posso me deslocar para o início, tá? Então vamos lá exatamente para o nosso ponto. Estou na página agora 1, de um total de 58 páginas, certo? Pois bem, vamos então agora modificar aqui o posicionamento do cursor. Se eu pressionar apenas a tecla END, está aqui, ó, 1 de 58. O cursor está na primeira linha. Eu vou pressionar apenas a tecla END. END eu vou para o final da linha. Home, eu vou para o início da linha. END, Home. Quais são essas teclas? Eu posso mostrar para vocês aqui no nosso teclado virtual. Então, essas teclas são Home e End. Home, End. Home, End. São as teclas para início e fim. Ok? Pois bem, então agora eu vou simplesmente me deslocar para o final da linha. End, para o início, Home. Me deslocar selecionando Shift, End. Se eu estou no final, Shift, Home. Agora, se eu precisar, por exemplo, me deslocar para o final do documento. Vejam que interessante, eu estou na página 1 de um total de 58. Se eu pressionar só End, eu vou para o final da linha, mas Ctrl End, eu vou para a última página. Então, já estou aqui no final do documento, na página 58. Ctrl Home, eu vou para o início. Se eu quiser, por exemplo, selecionar deste ponto aqui, que está em azul, para baixo, removendo todo esse texto, lá fora as pessoas clicariam aqui, iriam segurar o mouse e mantendo pressionado sairiam até o final. De uma maneira mais rápida e simples, vocês podem fazer assim. Clicam no início, pressionam Ctrl Shift End, eu vou para o final do documento, selecionando e eu deleto. Então, essas foram algumas dicas do que nós podemos apresentar para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.